Está no ar o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta semana estamos estudando um tema muito importante, o perdão interferindo, influenciando e abençoando os nossos relacionamentos e trazendo cura e descanso para a nossa vida, especialmente em relação à nossa família. Está começando o seu Lições da Bíblia. Voltamos com o Lições da Bíblia e na boa companhia dos meus queridos amigos Márcio Tonetti, Vanderlei Dornelles e Fábio Corrêa. Vocês já estão familiarizados com essa turma legal aqui. O Tonetti é editor na Casa Publicadora, seja bem-vindo, Tonetti. Muito obrigado. Dornelles é professor de teologia no NASP Engenheiro Coelho, seja bem-vindo, pastor Dornelles. Alegria. E pastor Fábio é o líder para 3 estados do sul do Brasil para incentivar o estudo do nosso guia de estudo. Seja bem-vindo, meu amigo. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Tonetti, você ora para a gente, por favor? Claro. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdia e de amor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade e pelos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Nós agora iremos abrir a Tua Palavra e pedimos a Tua direção, que o Teu Espírito abra nossa mente, expanda os nossos horizontes, para que a gente extraia as preciosidades da Tua Palavra para a nossa vida, para a nossa jornada e que assim, como José, tenhamos também sucesso ao prosseguir na trilha que o Senhor tem para nós. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que perdão é uma palavra muito doce e o significado dela é muito profundo na vida, especialmente quando ele é vivenciado, né? Quando ele é oferecido, ele provoca uma libertação para a pessoa que confere, que se liberta da mágoa, da angústia, da dor que o aprisiona ao seu ofensor e também é um alívio, né? Um descanso para a vida daquele que ofendeu e que se arrependeu dessa ofensa, né? Então, o perdão é uma palavra que nos fala muito ao coração porque a gente sabe o que significa isso, porque todos nós somos pecadores e ofendemos a Deus. E na nossa jornada, dia a dia, nós também vamos deixando algumas marcas negativas na vida de algumas pessoas, por atitudes, por palavras, por coisas que fazemos. E às vezes, ou em muitas das vezes, né, nós somos impressionados. O Espírito Santo sempre, aliás, vem e nos impressiona e nós entendemos a necessidade de perdão. Então, nessa semana aqui, o estudo dessa semana do nosso guia é exatamente para isso, para falar de perdão e como ele é restaurador no ambiente da família. José está agora, nós estamos aqui, você que está conosco no guia de estudos aí, com a sua Bíblia, estamos mais ou menos na altura do capítulo 41 e 42, em que José, vendido por seus irmãos, 21 anos antes, né, agora está como governador do Egito, porque existe uma grande fome no mundo e José ele proveu, né, comida para salvar a humanidade. E, pastor Dornelles, o que acontece aí agora? Tem gente que teve que se reencontrar com José sem saber, né? Então a família de José também fica exposta à condição de fome, né? Porque em toda a região, aquela região da Mesopotâmia, né? Então o pai envia os irmãos para o Egito, porque ouviram falar que no Egito tem provisão. Veja, onde Deus está e onde as pessoas estão nas mãos de Deus, né, há provisão. Então José desceu para o Egito, contrariamente à sua vontade a princípio, né? Mas ele entende o plano de Deus e ele se torna então um provedor. E os irmãos descem para comprar, né? E é o momento então que o sonho de José começa a se materializar, né? Os irmãos chegam e ele é o governador do Egito agora. E eles precisam de se apresentar perante ele, né? Eles não o reconhecem porque ele está falando, né, como os egípcios, ele aprendeu outra língua.
ele usa um intérprete, né? Ele está vestido de forma diferente, ele amadureceu muito, porque era um menino de 17 anos, agora é um homem de uns 35, 40 anos, né? Porém, os 10 irmãos juntos, né, não seriam difíceis de ser reconhecidos por José. Mesmo porque eles estavam falando, né, na língua que quase ninguém falava no Egito. A aparência deles, o número deles, né, então, ou seja, a situação era muito favorável para José agora. Né? São 21 anos depois, não sei, talvez um cabelo a menos aqui e ali, né? Um cabelinho branco a mais. Eu acho que eles até não engordaram muito, porque os pastores de ovelhas daquele tempo, os pastores daquele tempo faziam bastante atividade física, né? De maneira que, como você falou, foi fácil para José perceber. Porque... Ele fica numa situação de extrema vantagem, né? Exato. Sim. Ele tem o que os irmãos precisam, ele pode reconhecê-los e ele pode usar de uma estratégia, né, que os irmãos não podem. Os irmãos estão completamente à mercê dele, né? Exatamente. A gente pode Assim até... como ele esteve à mercê deles. No passado. A gente pode até pintar um pouco a cena, pastor Fábio, o seguinte, né? José é um estadista e ele está vendendo comida, a commodity mais cara do mundo no momento. E ele recebe delegações das nações que vêm para comprar dele. E ele é o grande comerciante. Ele tem o tesouro nas mãos. Né? Se fosse a vacina para É época, a vacina, né? exatamente. Ele tem a vacina. Ele está por cima da carne seca. Exato. Como Ele tem a se diz comida. aí. E aí ele recebe agora, vamos imaginar um pouco aqui, tá? O secretário dele anuncia, olha, tem uma delegação de Canaã. Então tem os diplomatas de Canaã que vêm em nome de um príncipe de Canaã e eles querem comprar comida. E aí José manda entrar. E ele está sentado no seu trono, porque ele é um estadista, o vice-faraó do Egito. O primeiro-ministro, vamos chamar assim, o vice-faraó do Egito. E ele está paramentado como um quase faraó ali, falando a língua egípcia. E ele sente o cheiro de ovelha. Porque entra os pastores, o pastor cheira a ovelha. Ele fala, mas esse cheiro não é tão comum aqui. E ele ouve a conversa. Eles estão falando hebraico. A linguagem dos patriarcas. E eu fico pensando que ele focaliza a câmera dele, né? E ele identifica os trejeitos, o tom da voz, as roupas. E eu fico pensando no misto de sentimentos que agora está na mente de José. E de saudade também. Exato, tem ali um misto de sentimentos. O quê? Vingança ou perdão? Amor ou ódio? Essas coisas estão competindo. Sim. Agora, e José precisa tomar uma decisão. E ele está administrando isso, pastor Fábio, naquele momento em que olha aqueles, na verdade, 9 irmãos, né? Porque eram 12, ele era o 12º, Benjamim ficou em casa e vieram, estou falando certo? Eram 9 ou 10? Eram 10. Eram 12, né? O Benjamim fica em casa, José está no Egito, então eles estão num grupo de 10. Exatamente, 10. Você está fazendo a conta certa, Dona Nelly. Mas, pastor Fábio, que situação, né? Olha, o que eu aprendo nessa hora com José, ele demonstra saudade, né? Demonstra que eles os reconhecem, enquanto que ele não é conhecido, porque eu penso que com aquela indumentária egípcia, ele não é conhecido, né, pelos irmãos. Ele parece um faraó. Então ele está totalmente paramentado com a indumentária egípcia. Ele demonstra o interesse em ajudar, em abençoar, em perdoar, mas também em cuidar, né? Sabe como meu pai ainda vive? Exato, lembro do pai. Como será que está aí? Será que está velhinho? Será que está doente? Como é que ele está? Então, José demonstra um interesse em querer ajudar, em querer abraçar, em querer não só perdoar, mas querer abençoar toda a sua família. Veja, ele podia vender para eles, como ele vendeu para o mundo inteiro, mas num lado, sacos lá, daquele que ele queria que voltasse, eu acho que foi esqueci agora o nome do irmão, que ele devolveu dentro o dinheiro. Isso, claro, ele queria que eles voltassem. Ele tinha um plano, né? Um plano para o reencontro. Mas isso demonstra também a sua generosidade. Exato. Tanto que a lição aqui, nosso guia nos traz um texto muito interessante da importância, pastor Vinícius e pastores, da generosidade e da misericórdia. Né? É o texto que está em Mateus 25, 41, 46, quando fala assim, ó, que Cristo fala, né? Quando você faz isso, o bem a um desses meus pequeninos irmãos,
a mim o fizestes, né? Mas quando, Senhor? Porque ele fala assim, ó, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Era forasteiro e me hospedaste. Estava preso e você foi ver. Quando, Senhor, que nós te vimos nu e te vestimos? Ou com fome e te demos de comer? Quando? Aí ele fala, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Exatamente. Hoje o mundo inteiro, pastor Vinícius, passa por uma grande provação e privação, né? A questão da fome, das injustiças, das perdas financeiras. E muitos têm condições. Deus tem abençoado muitas pessoas, muitos cristãos têm os celeiros cheios. É nessa hora que Deus vê quem que realmente vai estar disposto a fazer o bem, sem olhar a quem, para ajudar e para ser também um tipo de Cristo, né? Porque veja, São João 3,16 fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quando você vai para 1 João 3,16, que é o mesmo autor, ele fala assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Perfeito. Quem tiver recursos desse mundo e ver o seu irmão passar necessidade e fechar o coração, como vai estar nele o amor de Deus? Exatamente. Então, eu penso que José aqui nos ensina também a questão da generosidade e de você querer abençoar e fazer o bem num mundo injusto, num mundo que passa por muitas privações. Eu vou introduzir aqui, Tonete, só para dizer o seguinte, o pastor Fábio usou a expressão José como tipo de Cristo. E eu acho que isso é muito importante aqui nesse contexto, porque ele realmente está representando aquilo que Cristo faz hoje por nós. Veja, Cristo ama perdoar, mas o perdão é alguma coisa que se confere para as pessoas que querem ser perdoadas. E você também falou uma outra coisa importante, o perdão de Cristo não é vazio, ele resulta num relacionamento posterior com Cristo. Então, quando Cristo nos perdoa, ele confere seu perdão a nós, é porque ele deseja depois manter um relacionamento conosco. Eu estou vendo exatamente isso acontecendo aqui com José. Ele está ansioso por conferir perdão para os seus irmãos. Mas ele precisa saber se aqueles 21 anos, se depois daqueles 21 anos eles eram os mesmos, ou eles tinham mudado. Claro. Então o que ele faz? Ele arquiteta um plano. Então eu disse aqui no início, né, tem um misto de sentimentos na mente dele. Perdoar ou vingar. Ele escolhe perdoar, mas ele quer saber a quem eu vou perdoar. Então essa estratégia, ele não se revela para eles, ele se mantém como o governador do Egito, ele faz uma acusação para eles, ele diz, olha, vocês são espiões que vieram a essa terra. Essa acusação de José é exatamente para criar um ambiente favorável para que eles possam revelar quem eles são. Por quê? Em casa estava Benjamim, que é aquele irmão da mesma mãe dele. E ele queria saber como que esses irmãos tratam Benjamim, que ficaram no lugar dele e ocuparam o coração do pai. Será que eles eram os mesmos invejosos de antes? Será que eles eram os mesmos ciumentos de antes? Ou esses 21 anos modificaram o coração deles de alguma maneira? Por quê? Ao conferir perdão, José quer conviver com eles. Mas como que ele pode conviver depois com os mesmos invejosos, os mesmos ciumentos? Isso lembra um pouco o que Cristo faz conosco hoje no seu juízo investigativo. Então ele está perdoando a igreja. Quem quer perdoar? Mas quem está em Cristo é nova o quê? É nova criatura. Então o perdão é conferido para aqueles que desejam, para depois se manterem em relacionamento com Cristo, né? Eu acho que essa atitude, né, a postura de José em relação aos seus irmãos, revela assim, uma maturidade espiritual muito grande, né? Porque todo esse plano para testar, né, a situação dos irmãos é muito, muito curiosa, né? E agora veja um outro aspecto que eu acho interessante também, né? A tendência natural seria de uma vingança, né? Seria de uma vingança, porque o pastor Dornelles mencionou ali há poucos minutos que ele estava numa situação de vantagem, né? Extremamente em vantagem, né? Mas ele não se aproveita, digamos assim, dessa situação para uma doce vingança, né? Enfim, tinha todas as oportunidades, mas ele não faz isso. Então, nós poderíamos dizer que José se deixa levar menos pela lógica do Egito e, nesse contexto, a lógica do reino de Deus é que fala mais alto. Porque, veja, se ele tivesse agido por vingança, ele
provavelmente não teria feito o que ele fez aqui, que ao contrário dos, né, por exemplo, do tempo que ele passou na prisão, creio que 3 anos e pouco mais ou menos no Egito, ele poderia aplicar também esse castigo talvez em, né, duplicadamente, né, aos seus irmãos. Mas o que ele faz? Os irmãos ficam apenas 3 dias em confinamento. Os irmãos haviam colocado ele inicialmente numa cisterna, né, e dispostos até a deixar o José morrer de inanição. Mas agora ele se dispõe a oferecer comida para salvar a sua família, matar a fome daqueles que estavam. Que contraste, né? E José mostra aí também as suas habilidades artísticas, né? Ele incorpora a figura de um egípcio, né? E de um senhor. Ele está cheio de sentimentos, né? Ele está enfrentando o passado, como diz aqui o guia, né? É muito difícil você se ocultar determinadas coisas quando elas são assim muito sentimentais, né? Mas os irmãos não percebem nada disso, né? Porque ele usa de uma habilidade, né? Ele incorpora realmente esse... Quando ele não aguenta, ele sai e chora sozinho. chora separado, né? Mas ele faz tudo isso porque ele quer provar os irmãos, né? Como você mencionou há pouco. Quer provar para ver em que lugar eles estão e para onde eles precisam ser levados, né? Muitas vezes Deus nos prova assim também, sabe? Tem situações pelas quais nós passamos, né? Que são didáticas para nós. Provações, dificuldades, perdas, né? Que Deus está utilizando para nos levar ao lugar onde nós precisamos de chegar. Então, os irmãos de José precisavam também de ser levados a enfrentar, né, a situação, a ter um verdadeiro espírito de arrependimento e de desejar o perdão, né? Porque, pelo que eles falam, eles parece que ainda não têm essa consciência, né? Exatamente. Então, essa família está se aproximando para o momento da cura, né? Houve uma cisão muito forte no passado e há, inclusive, uma dor muito grande no coração do pai, porque é dito que quando José ficou sabendo que José estava vivo, diz o texto bíblico que ele reacendeu o espírito, uma pressuposição de que ele estava amortecido depois que seu filho querido havia sido separado. É uma cisão na família que afeta todos eles, né? José está distante, ele sofre, está sozinho, o pai sofre porque pensa que o filho morreu, e os 10 estão com um peso de consciência terrível, né? Só Benjamim ficou numa situação melhor, mais confortável, apesar de ter perdido o único irmão. Exatamente. Sim. Bom, meus amigos, que delícia essa história de José, e você encontra essa história na Bíblia e detalhada, explicada, esmiuçada aqui no nosso guia de estudos. Então, eu quero recomendar que você tenha esse material, que é uma grande bênção. Esse material é publicado na CPB, a Casa Publicadora Brasileira, editora da Igreja Adventista no Brasil, e para todas as pessoas que desejam conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Então, você já sabe, o site é cpb.com.br. O nosso programa vai por um breve intervalo e volta já já. O fantasma do passado voltou. José queria isso, saber como é que ele se comportava. Então José ouviu, nós ouvimos a aflição do nosso irmão. Vocês conseguem imaginar o que passa no coração de José quando ele ouve isso? Nós ouvimos a aflição dele e não fizemos nada. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos conversando um pouquinho sobre José, a vontade dele de perdoar, a estratégia que ele estabeleceu para que isso ocorresse. Bom, eu quero apresentar para vocês esse material espetacular que foi escrito pelo casal de autores do nosso guia de estudos, o Gerald e Chantal Kleinbeil. É um casal muito especial que serve a Deus e que escreveu o nosso guia e também nos presenteou com essa graça que é esse material aqui, Esgotados. É um material editado na Casa Publicadora Brasileira que vai expandir seu conhecimento sobre o tema do nosso guia de estudos. Então você já sabe, se deseja adquirir esse material, você pode conhecer mais sobre ele em cpb.com.br. Bom, José é um grande estrategista. Ele quer perdoar, mas quer ter certeza de que seu perdão vai cair num solo fértil e num coração sedento por perdão. Nós falamos no bloco anterior que esses irmãos haviam feito algo muito ruim para ele, haviam vendido para o Egito, mentido para o pai, embora ele não soubesse da mentira, mas isso está pressuposto aí, né? E, enfim, eles machucaram muito José, e era natural, não é, Tonete, você estava colocando isso,
que ele tivesse também a possibilidade de se vingar, até porque, como o pastor Dornelles colocou, ele estava em posição favorável para fazer isso, O né? oprimido se tornar o opressor, né? Exatamente. O sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Dizem alguns, né? Mas José não tem o espírito do Egito, você pontuou isso. José tem o espírito de um príncipe de Canaã e ele vai se comportar com seus irmãos dessa maneira. Aqui nós vemos que ele vai criando um ambiente, pastor Dornelles, para que os irmãos vão fazendo confissões progressivas, né? E eles vão entregando os pontos mesmo. Nós temos um pai que é idoso, ele teve 12 filhos, um morreu. E um dia eu estava lendo essa história para minha filha Ana Clara, e até aproveito para mandar um beijo para ela, que eu estou com saudade dela. Um beijo para você, minha filha. Eu estava lendo essa história para ela, ela era pequenininha, né? Minha filha é minha companheira de leitura da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia para ela, porque quando a gente lê para as crianças, a gente lê com entonação, e a gente vai entendendo melhor o texto a partir dessas imagens, né? Aí quando chegamos nessa história, aí era Judá falando isso, né, para o José, falou assim, pai, que mentiroso, olha só, mentindo para o próprio homem, falando que ele estava morto, mas ele estava vivo. Eu falei, filho, dá um desconto para Judá agora, porque ele está num processo de conversão aqui. Ele precisa se livrar desse passado. É interessante que esse trecho, né, mostra um grande drama que os irmãos estão vivendo. E eles continuam mentindo, né, porque o que José quer saber é em que ponto eles estão. Exato. E quando eles dizem, então, no 42, né, verso 14, né, o 13, não existe, José vê que eles ainda estão na mentira. Eles ainda estão teatralizando, né? Eles são hipócritas. Eles fingem ser uma coisa que não é, né? Que não são. Você imagina se eles falam assim, inclusive nós vendemos aqui para os ismaelitas e tal, e a gente não sabe do paradeiro deles, né? Não, mas eles preferem mentir de novo. Né? Agora, o segredo deles, né, é compartilhado, então eles têm uma espécie de superego coletivo, né? Porque depois veja o verso 21, né? Então eles dizem, então disseram uns aos outros, né, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, né, pois lhe vimos na angústia de alma, né, quando nos rogava e não lhe acudimos. Então é interessante que a gente pensa que ao longo de 20 anos, né, eles carregavam um peso, um jugo, um fardo de culpa, né, e não tiveram condição, capacidade de se livrar dele. Essa confissão que eles fizeram, pastor Dornelles, aqui, é importante a gente mencionar isso. Entre eles, né? Que eles não confessam. Na língua deles. Isso que eu ia dizer. Essa confissão que eles fazem entre si nesse momento, não é para José ainda, mas é uma confissão provocada por José. Veja bem, o Tonete mencionou no bloco anterior, ele foi e prendeu eles por 3 dias, os prendeu por 3 dias. Depois ele fez um pedido gravíssimo para eles, porque depois que eles tinham entregado os pontos, a fala do irmãozinho que tinha ficado com o pai. Vocês são espiões. Então, a única maneira de vocês mostrarem que não são é vocês me trazerem esse menino aqui para provar. Aí é nesse momento que eles não aguentam, eles falando entre si, na língua deles, imaginando que o governador do Egito não está entendendo. Está vendo? O fantasma do passado voltou. José queria isso, saber como é que ele se comportava. Então, José ouviu, nós ouvimos a aflição do nosso irmão. Vocês conseguem imaginar o que passa no coração de José quando ele ouve isso? Nós ouvimos a aflição dele e não fizemos nada. Aí o Rubem, né, faz igual aquela história. Não falei para vocês? Ele diz assim, lembra? Eu não vos disse para vocês não fazerem contra os jovens? Está no verso 22. Né? E vocês não quiserem me ouvir? Pois aí agora, aí se requer de nós o sangue dele. Aí o verso 23. Entendia tudo, né? Exatamente, o verso 23. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por o intérprete. Agora o verso 24. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Olha só, ele saiu, não aguentou, chorou, porque foi pesado o que ele ouviu. Mas ele tinha que manter a carranca do governador. Então ele volta, enxuga as lágrimas e diz assim, tá vendo esse Simeão, que diz a revelação que foi o algoz mais terrível? Então faz o seguinte, deixa esse rapazinho aqui comigo, ele vai ficar comigo como garantia de que vocês não vão ficar para trás, que vocês vão voltar. E voltem com Benjamim, porque senão não tem mais comida para vocês. É incrível esse José, né? Eu vejo que de ambos os lados há uma teatralização, né? Os irmãos estão escondendo algo e José esconde algo. Exato. Porém, eles escondem uma culpa e José está escondendo alguma coisa para fazer com que a culpa
seja evidenciada, né? Para ver o espírito, né, de arrependimento deles. Nós estamos vendo aqui, pastor Fábio, a coreografia do perdão, né? Sim. O perdão, ele está sendo projetado, ele está sendo, digamos, encaminhado. As peças estão sendo colocadas. Processo. Né? E aí tem toda essa teatralização. Veja, a vida de José tem tudo a ver com Cristo, né? Jesus é quem detém o potencial de perdão, né? Tem o celeiro de perdão. E nós somos aqueles que carregamos a culpa, né? O fardo, a gente tem de chegar diante dele. Mas às vezes ele precisa saber se nós realmente estamos arrependidos. E temos de passar por certas circunstâncias, né, para burilar o espírito de arrependimento, né, e poder receber o perdão sem banalizá-lo. Exato. Um fator interessante também é que o perdão, ele sempre tem que partir da parte mais... A busca para resolver conflitos e para ter perdão, da parte mais forte, mais poderosa, para mais vulnerável. Quem perdoa é mais forte, né? Com certeza, com certeza. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa com 2.000 empresários, profissionais liberais e chefes de família, e se perguntou assim, qual seria a solução do mundo hoje para resolvermos os conflitos que temos no mundo hoje? Para termos paz, tanto os conflitos comerciais, como um país contra o outro e tudo mais, qual seria a solução? E a maioria das respostas foi assim, ó, perdão, perdoar. Então, hoje também há muitos conflitos nas famílias. Famílias que não têm paz, famílias que não dormem, pessoas que não dormem com culpas de problemas e pecados do passado de 10, 15 anos. E a solução para isso, José nos ensina, perdoar e traçar caminhos e rotas até uma certa teatralização, né, como o senhor diz, para que nós cheguemos ao perdão e possamos ali obter o descanso e a paz, né? O perdão é um ensinamento constante no ministério de Cristo, né? Os evangelhos estão falando várias vezes sobre perdão. E no capítulo 18 de Mateus, a gente tem o guia, refere-se a esse texto, né? A gente tem um ensinamento extremamente importante sobre o perdão, né? Eu destacaria aqui 3 coisas. Jesus conta uma parábola, né? Ele fala de uma pessoa que devia um valor altíssimo, né? E ele implora e o Senhor é conivente com ele, é condescendente com ele, né? Isso é Mateus 18, versículo 23 em diante. Aí esse mesmo, né, que devia e que foi perdoado, encontra alguém que lhe devia um valor infinitamente menor, insignificante, e que também lhe implora, né, o perdão, ou pelo menos a paciência, né? Espere, eu vou conseguir te pagar. Porém, ele é severo com o sujeito, né, e manda prendê-lo até que pagasse. Então, o que Jesus queria ensinar? Acho que 3 coisas principais aqui, né? Primeiro, a pessoa, para receber perdão, precisa saber, melhor, para perdoar, né, precisa saber quem ela é. Então, José sabe quem ele é. Ele é um ser humano que precisa também de ser perdoado. E Jesus está dizendo, ó, esse que não perdoa não sabe quem ele é, porque não sabe o quanto ele deve, né? Então, esse é o segundo ponto. Então, nós devemos ser liberais em perdoar, porque nós necessitamos de muito mais perdão. E a gente tem de ter consciência disto, né? Se não tem consciência disto, de quanto nós devemos, né, a gente não tem capacidade de perdoar. E em terceiro, a gente deve ter a consciência de quanto recebemos, né? Então, quem nós somos, o que nós devemos e o quanto recebemos. Exato. Então, esse indivíduo da parábola era completamente, vamos dizer, ele tinha uma amnésia, né, de tudo que ele passou. Ele foi perdoado grandemente e recusou perdoar infinitamente menos. Então, o perdão gera perdão. A consciência de ser perdoado nos leva a perdoar, né? E José é essa pessoa, ele sabe quem ele é um ser humano, ele sabe o quanto ele recebeu, Deus o abençoou no Egito, né? E por isso ele está disposto a perdoar, sabe? Essa deve ser a motivação do nosso coração, né? Olha que coisa interessante, né? Porque o livro do Gênesis é fantástico, né? Porque se nós vamos ver aqui José, né, com essa disposição de perdoar, né? De cumprir o que Mateus 18 diz lá, quando Pedro pergunta, né, para Jesus até quantas vezes a gente deve perdoar, ele vai dizer até 70 vezes 7, né? No capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver Lameque, naquela famosa, enfim, no capítulo 4 ali há uma expressão em que ele diz assim que a sede de vingança dele iria até 70 vezes 7, né? E aí aqui nós temos, né, enfim, o contraste, nítido contraste também com Mateus 18,
em que Jesus vai lembrar que nós devemos ter disposição para perdoar até 70 vezes E 7. outra lição, pastores e também Tonete, que essa temática nos ensina, não ter ressentimentos na família, nos conflitos familiares. José, ele poderia se vingar, ele poderia jogar na cara, ele Sim. poderia querer falar as coisas. Não, você citar o passado. Mas ele não guarda mágoas, ele não guarda ressentimentos e ele perdoa. Às vezes as famílias, elas, não vou dar chance, eu fui traído, ele aprontou, não, a última chance foi essa, acabou, esgotou-se. E às vezes você não quer perdoar, e joga na cara ainda. Então, ele nos ensina, José, é difícil recomeçar, diz aqui o texto, a lição, em uma família em que as pessoas se especializaram em descobrir a melhor maneira de ferir os outros. José não reagiu assim. Ele não guardava ressentimento. E provavelmente, se tivesse guardado, enfim, esse ressentimento, né, vivido com amargura, preso ao passado, talvez, enfim, isso seria um grande obstáculo para que o plano de Deus se concretizasse na vida dele. Essa família realmente tinha especialidade em ofender, né? E ele era a vítima principal Com disso certeza. daí. O perdão, às vezes parece para nós, né, vamos dizer assim, um desafio à própria dignidade, né? Então você pensa, olha, eu fui ofendido, né? E se eu perdoar, eu estarei passando por cima da minha dignidade, porque a minha dignidade foi atacada, né, na ação ofensiva, né? Então, o perdão é sempre uma doação. É você abrir mão, é você entregar-se, né? E a gente, para fazer um trocadilho aqui com a palavra, né, eu vi há algum tempo aí um sujeito fazendo uma referência interessante à palavra. Veja, qual é a diferença entre algo que está feito, né, e algo que é perfeito, né? Então, o que é feito está acabado, mas o que é perfeito, né, não há o que fazer mais, ele está feito à exaustão. Ele está bem feito, né, está perfeito. É a mesma diferença entre doar e perdoar. Quando nós doamos, a gente está dando alguma coisa, mas quando perdoamos, aí nós damos tudo, porque damos nós mesmos. E colocamos a nossa dignidade, né, à disposição. Curioso. Ela foi ofendida, né? E quando nós perdoamos, a gente é como se nós nos esvaziássemos da dignidade, né, para nos doar completamente. Sabe? O perdão é a grande cura para os relacionamentos rompidos, né? Como você colocou. E a família realmente é um ambiente pródigo para haver ressentimentos, né? Porque são as pessoas com quem nós convivemos, né? E às vezes nós somos tão corteses com os de fora e tão duros com os de dentro, né? Falamos às vezes palavras impensadas. Muitas vezes os pais se dirigem aos filhos de maneira muito bruta, né? Áspera, e vão deixando marcas assim, traumas, violências físicas, né, que vão acontecendo no interior das famílias. E as pessoas vão crescendo, carregando aqueles fardos, aquelas mágoas, né? E isso vai também sendo externalizado na própria conduta dela e na maneira como elas vão se relacionar com outras pessoas, e vai se gerando uma espiral, sabe, de angústia, de mágoa, de dor, e o sofrimento vai sendo compartilhado à exaustão até que alguém resolve perdoar. Porque quando o perdão acontece, aí a pessoa se liberta de tudo aquilo e ela se torna um agente, ou seja, ela bloqueia aquilo dela para frente. Ela deixa de participar dessa corrente, ela é um elo que se rompe nessa A maldade. pessoa mais abençoada é a pessoa que perdoou. Porque até a pessoa que fez o mal, às vezes aquilo nem pesa, não tem nem... Não. Mas a pessoa que perdoou está com amargura, ressentimento. Então, essa é a mais abençoada. A máxima de Jesus de que é melhor dar do que receber vale para o perdão, se aplica ao perdão também. Enfim, o perdão produz descanso, né? Descanso para quem perdoa, descanso do fardo da consciência pesada de quem foi perdoado, né? Exatamente. José está bem consciente disso aqui, ele está querendo acabar com essa maldição na sua família, vamos usar essa expressão, porque existe um terrível, assim, uma mancha horrível na família deles. Veja, porque às vezes a gente lê as histórias e a gente às vezes não entra bem no texto, no que está dizendo. Olha, ele foi um rapaz que foi vendido por seus irmãos, como um escravo, como um animal. Então, eles tinham muito ódio dele e ele poderia ter um sentimento espelhado de tudo isso daí, conforme vocês já colocaram. Mas ele decidiu não levar à frente aquele sentimento manifestado por seus irmãos. Ele decidiu não espelhar aquilo lá. Ao contrário,
ele decidiu revelar outro caráter, outra coisa, porque ele queria exatamente acabar com aquela onda de maldade dentro da sua família e com o propósito de preservar os valores proféticos que identificavam aquela família. Aquela família, gente, é a família da qual viria o Messias no futuro para salvar o mundo, que viria aquele que daria o perdão para a humanidade. Então, como é que eles poderiam ter essa mancha sem resolver? Era algo que ele entendia que precisava ter uma solução. Então, o conhecimento, veja bem, o conhecimento de Deus, do plano de Deus, da profecia, conforme a gente destacou no programa anterior, ajuda a gente, inclusive, a sublimar determinadas situações, a nos colocar acima dos problemas, enxergar de cima e ter uma atitude compassiva, né, e misericordiosa. Nós precisamos, pastor Dornelles, e infelizmente agora dá uma pausinha rápida, viu? Porque o pastor Dornelles vai voltar com algo muito interessante no próximo bloco. Então não sai daí que o Lições da Bíblia volta já já. O clímax de toda essa história está no capítulo 50, né? Aqui realmente tem coisas assim belíssimas, né? E a gente chega aí no capítulo 50 e Jacó morre, né? E os irmãos ficam amedrontados, né? O verso 15, né? Vendo os irmãos que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir. Veja, interessante que o perdão só se concretiza de fato, né, quando há confiança. E a confiança depende de conhecimento. Então, os irmãos, até ali, né, parece que não conheciam José ainda. Não confiavam. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e estamos estudando a importância do perdão na família e como é preciso criar circunstâncias para que haja cura e descanso em nossos relacionamentos. E falando em cura e descanso, nós precisamos falar de sábado, que é o dia da família, é o dia do descanso, é o dia da cura e do encontro com Deus. Então, quero recomendar para você que quer estudar um pouco mais sobre o sábado da criação, o sábado bíblico, este material maravilhoso que foi desenvolvido especialmente para mostrar para você que essa doutrina é bíblica e a palavra de Deus é eterna, ela é imutável, a sua lei permanece para sempre e o sábado no centro dessa lei fica ali nos lembrando do nosso dia de encontro com Ele, que não é outro dia senão o 7º dia da semana. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o sábado, eu recomendo que você ligue para nós, o telefone está aparecendo na sua tela, ou então envie uma mensagem, o WhatsApp está aí na sua tela também, nós vamos ter alegria em responder para você e enviar gratuitamente como um presente para você esse material que vai abençoar a sua vida, ok? Então, espero que você ligue e mande a mensagem para nós. Bom, pessoal, no bloco anterior estávamos conversando sobre o José e a estratégia maravilhosa que ele fez, que ele está projetando aqui para ter o momento em que ele vai realmente se encontrar com os irmãos. Vocês se lembram aí que ele despediu os irmãos, tudo bem, aceitou vender comida para eles, ele tinha feito uma acusação, vocês são espiões, então isso faz parte da estratégia, né? E aí os irmãos fazem uma confissão interna entre eles e José identifica, José chora quando ouve essa confissão que não foi ainda para ele, mas ele já começa a perceber prenúncios que eles estão assim, angustiados com o que fizeram, isso é importante no processo da cura, né? E ele deixa aprisionado um dos irmãos como garantia de que eles voltam e eles voltam. O pastor Fábio destacou uma coisa interessante em um dos blocos aqui, que ele devolve o dinheiro para os irmãos, então mostra a generosidade e ao mesmo tempo coloca uma pulga atrás da orelha deles, né? É uma estratégia também. O que esse homem botou esse dinheiro aqui, gente? É uma estratégia. Pô, ele prende o nosso irmão e devolve o dinheiro? O que está querendo com isso, né? E eles voltam para a casa do pai e contam ao pai, o homem ficou com o Simeão lá e tudo, né? Mas aqui tem a comida e tal e coisa. E ele falou que a gente só volta a comprar comida de novo se a gente levar o bebezinho do senhor aí. É a senha, né? O Benjamin que está aí. O bebezinho já tinha mais de 30 anos. Exatamente. Mas para o pai era o bebê. Era o filho mais novo. Era o caçula, né? É o caçulinha. Você sabe que filho da gente nunca cresce, né? É sempre o filhinho do pai, né? E os outros eram marmanjos. Marmanjo. Mas para o pai, era a última lembrança que o pai tinha de Raquel e de José. Porque os dois eram filhos da mulher que ele amava, Raquel. Então o pai olhava para o menino e lembrava da esposa, que morreu no parto de Benjamim. Que coisa, é uma família com muita história essa família aqui. Né? Sim. Então o pai disse, ó,
esse aqui não. Esse aqui não. O Rúben, que era o filho primogênito, tem uns detalhes interessantes, que era o filho primogênito, que tinha perdido o direito da primogenitura porque tinha desonrado o pai, tenta tomar a cena. Não, pai, fica tranquilo que eu vou resolver a situação, nós vamos levar Benjamim para... E você não vem com conversa não, que você não vai levar meu filho não. Então, quer dizer, o pai já mostra para o Rúben também que a primogenitura que ele tinha perdido, ele não ia recuperar, né? Então, a família tem muitos conflitos. Isso mostra que, exceto os sonhos, Benjamim tinha tomado o lugar de José, né? Por aí. Era o filho preferido e ele continuava causando ciúme para os irmãos, né? O pai não quer liberá-lo de jeito nenhum e, de certa forma, o pai não confia neles, né? Exatamente. E tem uma sequência nessa família de filhos, né? Você tem ali Rúben, que era o filho primogênito, que perdeu esse direito. Na sequência, você tem Levi e Simeão. Esses meninos também perdem, né? Esses também perdem o direito de serem primogênitos, Sim. embora estivessem na sequência, porque eles fazem algo muito ruim quando eles fazem um assassinato coletivo entre os siquemitas. Então, eles perdem o direito. Então, o quarto filho é Judá. É Judá que vai herdar a primogenitura. E Judá vê em José o seu oponente. É por isso que Judá lidera a venda de José para o Egito. Então, ele fica reinando sozinho. Então, ele vai herdar. Mas, no coração do pai, o filho preferido é Benjamim. É interessante, Dona Elis, que a gente vai ver que no futuro, Judá e José, eles vão estar presentes nas tribos, né? Judá é a tribo do sul, juntamente com Benjamim, e José e Efraim lidera as 10 tribos do norte, né? Então, você vê os dois grandes protagonistas entre os filhos de Jacó, né? Mas, enfim, vamos continuar. Passa um ano e a comida acaba. E aí, o que Jacó fala para eles? Agora José, né? Agora José. Por favor, pastor Donés, continue o relato. Eles têm de levar Benjamim, né? Então José faz todo um teatro de novo, né? Tem comida o dobro para Benjamim, né? Ele é todo, né? Porque era o irmão dele, né? E ele queria saber se os irmãos tinham ciúmes de Benjamim. Exato. Para ver se o espírito deles, né, de competição, né, permanecia ou se aquilo já havia passado. E ao longo da cena toda, José percebe que há alguma mudança de fato nos irmãos. Você vê que, voltando um pouquinho na cena, quando acaba a comida, Jacó, que era um líder, né? Ele estava velhinho, mas ele continuava aquele espírito do patriarca chefão, né? Ele olhou para ele e disse, vocês vão ficar olhando para a minha cara? A comida acabou, vocês vão ficar aqui? Aí entra o líder, Judá. Não mais Rúben, não é Rúben quem fala, é Judá. Pai, é o seguinte, o homem lá não vai vender a comida se a gente não levar Benjamim. Então faz o seguinte, pai, eu garanto para o senhor, olha a confiança, eu garanto para o senhor que o menino volta. Então, e se ele não voltar, você pode requerer da minha mão. Eu tenho filhos, você pode pegar meus filhos. Olha só a confiança. Aí quando o Judá fala isso, o pai diz, não, tudo bem, já fiquei sem José já morreu, Simeão já está preso, vocês vão me deixar sem filho, hein? Ele fala, vocês vão me deixar sem filho, mas leva, porque senão vai morrer todo mundo de fome. Interessante, né, Vinícius? Porque, enfim, só abrindo um parênteses aqui, né? Isso mostra uma mudança na vida de Judá também. Enfim, a gente vai ver posteriormente, né, Jesus como leão da tribo de Judá, né? Então, assim, esse sujeito que teve várias manchas, né, de caráter, que realmente, enfim, teve atitudes pecaminosas, equivocadas, mas passa por uma mudança de caráter, né? A ponto de, né? Exatamente, a linhagem, de estar presente ali na linhagem, né, de Cristo, né? Então, isso mostra que eu acho que, assim, a esperança, né, para as pessoas, como nós estudamos em algumas lições passadas, a esperança para a família. Nenhum relacionamento é perfeito, né? Nenhuma família é perfeita, talvez como gostaríamos que fosse. Mas a esperança de mudança, né? Quando Cristo entra na vida de uma família. Né? O clímax de toda essa história está no capítulo 50, né? Aqui realmente tem coisas assim belíssimas, né? E a gente chega no capítulo 50 e Jacó morre, né? E aí os irmãos ficam amedrontados, né? O verso 15, né? Vendo os irmãos que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir. Veja, é interessante que o perdão só se concretiza de fato, né, quando há confiança. E a confiança depende de conhecimento. Então, os irmãos, até ali, né, parece que não conheciam José ainda. Não confiavam. Ao ponto de dizer, olha, nossa vida pode estar nas mãos dele porque ele vai cuidar de nós. Né? E ele se aproxima, então, de José, né?
Veja, o verso 17, Gênesis 50, 17, tem duas palavras assim bem fortes, né? Assim direis a José, né? Perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Veja, essas duas palavras caracterizam o ato deles, né, como plenamente pecaminoso, e eles assumem, né? Eles pedem perdão pela transgressão e pelo pecado, né? Agora eles realmente assumem quem eles são, e José mostra exatamente quem ele é. Porque na ausência do pai, ele podia fazer o que ele quisesse. Porém, o texto fala assim, que ele falou ao coração deles. Então José assume a postura, a posição, a atitude de um pastor aqui, né? E a posição do próprio Cristo, sabe? Claro. Porque é interessante como que esta cena, ela repercute depois, sabe aonde? No Pentecostes. Porque Pedro está pregando, né? E fala assim, esse Jesus que vocês crucificaram, né, e tal, Deus o ressuscitou e ele se assentou à destra da majestade. Olha, os irmãos de José, o José que eles venderam é o governador do Egito agora. Aí os irmãos se humilham, né? E os judeus, diante do discurso de Pedro, chegam e falam assim, irmãos, que faremos, né? E o coração deles ficou compungido. Então, são duas cenas que se colocam em paralelo e mostram o momento da confiança, né? É o conhecimento daquele que pode perdoar, que leva à atitude da confiança. Então, nós só não confessamos os pecados a alguém a quem nós não conhecemos e em quem nós não confiamos. Porque é o momento de você entregar-se, né? E colocar-se à mercê da pessoa. Exatamente. E Deus é aquele em quem nós podemos confiar, porque nós conhecemos, né, a Deus pela sua palavra. E na cruz, ele fala, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, assim como lá os irmãos de José não sabiam o que estavam fazendo, José os perdoa, aqui Jesus vem e também perdoa toda a raça humana que não sabe que está, né, que está mal, que está em pecado. Aqueles que o acusaram, aliás, aqueles que fizeram mal para ele, que o prenderam, ele fala assim, ó, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E depois ele diz mais assim, ó, vou dar um conselho para vocês. Aqui em Lucas 6, 28, olha aqui, ó. Abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. Ou seja, não pagar o mal como mal, mas pagar o mal como bem, como perdão. Voltando um pouquinho na estratégia de José para medir o nível de vida dos seus irmãos para conferir um perdão pleno para eles, a história segue, né? Com ele recebendo os irmãos, o pastor Donete colocou, ele serve para eles um banquete, ele manda servir 5 vezes mais Benjamim, porque ele quer ver como é que os irmãos vão se comportar diante de Benjamim sendo privilegiado em relação a eles. Eles se alegram com aquilo, não se chateiam. Depois José despede todo mundo e eles estão, imagina, eles estão saindo felizes do Egito, estão voltando para casa, somos amigos do governador, jantamos com ele, acabou o problema. Quando de repente eles ouvem o tropegar dos cavalos e o pessoal não vem feliz não, e eles vêm com uma acusação ainda mais severa. Por que vocês trataram o governador do jeito diferente, dessa forma? Porque José tinha plantado uma prova, assim, plantado uma prova. E eu fico imaginando a cena, né? Porque é o copo da taça dele, né? Que os egípcios imaginavam que José via o futuro com aquela taça, né? Então, vocês pegaram a taça das adivinhações do Senhor. E ele estava lá no Benjamim e disse, não, aqui não tem ladrão, não, nós somos filhos de um homem justo. Pode olhar aqui. E se vocês acharem, vocês podem matar quem foi. Aí eles, olha, não precisa matar não, a gente só quer prender só. E aí eu fico imaginando a cena de suspense. Aquela musiquinha, não tem do filme de suspense? Aquela musiquinha bem que deixa a gente com o coração acelerado. Abre uma bagagem, ufa, nada. E vai do mais velho para o mais novo. O negócio é assim, é para deixar, haja coração, né, como diria. Até que eles chegam, suspense, até que eles chegam na bagagem de Benjamim. Aí a cena congela, O que vai ter nessa bagagem? E quando ele vai abrindo, eu imagino que o indivíduo foi abrindo devagarzinho para machucar o coração mesmo. E quando abre, está lá. A prova do crime. E eles voltam para dentro do palácio agora. Cabeça baixa, se ajoelha, o sonho de José se cumpre de novo e está todo mundo ali. E aí, o Judá fala uma coisa, pastor Dornelles, que é muito interessante, no verso 16 do capítulo 44. Ele diz assim, ó, que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos?
achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Ó, como nos justificaremos? Isso é exatamente aquilo que um pecador deve falar no tribunal de Cristo, no juízo. Não tem como nos justificar. O pecado chegou mesmo, é nosso. E aí Judá, eu vou concluir com isso. Judá faz um discurso. Ele diz assim, José diz para ele, olha, não, vocês podem ir embora, deixa só o menino aqui comigo. Aí Judá faz um discurso em resposta, diz, olha, meu governador, esse menino aqui é o último amor do meu pai. Se esse menino não for, meu pai morre. Veja bem, olha o que José está ouvindo. Mas eles não pensaram nisso 20 anos atrás, mas agora ele está pensando no que o pai vai sentir. E eu vou te dizer uma coisa, meu Senhor. Eu sei que o menino é culpado aqui, que a prova está clara. Então, faz o seguinte, eu vou ficar no lugar dele. Aí José não aguenta. Aí ele começa a chorar. Por quê? Porque nesse juízo que ele está fazendo, o caráter dele se espelha em Judá. E aí o perdão está pronto para acontecer. O perdão acontece em nossa vida como nós espelhamos o caráter de Cristo. E aí nós somos abençoados por esse perdão e podemos conferir esse perdão para outras pessoas. Deus quer te perdoar para que você seja um agente de perdão para restaurar a sua vida e a sua família e todos os seus relacionamentos. O perdão curador de Deus está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Forte abraço e até semana que vem.